Olá, seja bem-vindo. Estamos dialogando com o livro Firme Seus Valores, de Charles Swindoll, e o objetivo do autor é discutir princípios universais aplicáveis a todos os seres humanos para uma vida melhor à luz do cristianismo bíblico. Hoje, o assunto é evangelismo. Na introdução deste capítulo, Swindoll recorda uma das declarações de Billy Graham, o famoso pregador e evangelista do século passado, a respeito da responsabilidade que os cristãos têm para com a sua própria geração. Nada se pode fazer a respeito da geração passada, disse ele, e alguma influência pode ser passada à geração futura. Mas o nosso foco primário é a nossa própria geração. Fecha aspas. Swindoll lembra que muitos cristãos têm dificuldade em acatar a ordem de Jesus Cristo aos seus discípulos, que disse: "Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês." Isso está em Mateus 28, 19 e 20. Swindoll relaciona 4 empecilhos que nos impedem de comunicar o Evangelho de Jesus Cristo aos outros. Primeiro, a ignorância. Simplesmente não sabemos o que dizer e fazer para evangelizar. Segundo, o temor. A maioria de nós simplesmente tem medo de que a pessoa faça perguntas que não saibamos responder. Terceiro, a indiferença. Talvez não nos importemos nem um pouco com o destino espiritual dos outros. Quarto, as experiências negativas. Pessoas que nos abordaram sem sabedoria, com insistência, constrangimento e nos causaram muito má impressão. Em contraposição, Swindoll aponta um princípio importante. É necessário ter em mente que ninguém é igual a nós mesmos, nem compreende perfeitamente a mensagem do Evangelho. Portanto, é necessário que nos coloquemos no lugar da outra pessoa e tenhamos atitudes que permitam a transmissão da mensagem. Assim, nosso autor recorre ao episódio de Atos, capítulo 8, onde o evangelista Filipe conversa com um etíope e alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, a respeito de Isaías 53. Este capítulo trata do servo sofredor, e Filipe o ajuda a entender o texto e o relato que se encerra com a conversão do oficial a Cristo. A história de Atos 8, bem resumida, é esta. Filipe, um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja primitiva, estava compartilhando o evangelho na Samaria. Muita gente estava aceitando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Filipe recebeu de Deus a ordem de ir para o deserto. Estando ali, viu uma carruagem passando e nela o alto oficial de Candace, que lia Isaías 53, a profecia do servo sofredor. O etíope não sabia quem poderia ser o servo sofredor, e Filipe perguntou se o oficial entendia o que estava lendo. E, mediante o convite do etíope, interpretou para ele o texto e lhe mostrou que a profecia se referia a Jesus Cristo, vindo a batizar aquele homem que seguiu viagem como um cristão agora. Em seu comentário, Swindoll aponta 6 atitudes que precisam ser levadas em consideração a partir daquele relato. Em primeiro lugar, a sensibilidade. É necessário ouvirmos o outro atentamente. Em segundo lugar, ter disponibilidade. É necessário saber o que Deus quer que façamos e ser flexíveis para atender à sua vontade. Terceiro, iniciativa. É necessário usar de recursos inteligentes para conversar sobre o Evangelho com outras pessoas. Quarto lugar, tato. É necessário usar de educação, cuidado, cortesia e consideração pelo outro. Quinto, é necessário sermos objetivos. O ponto central da evangelização é Jesus Cristo e não usos e costumes religiosos ou promessas que normalmente nós vemos acontecer. O 6º item é firmeza.
é necessário apontar realmente o caminho a seguir para que a pessoa tenha consciência do que Deus quer dela. De fato, a ordem de Jesus Cristo dada aos seus discípulos antes de subir aos céus foi esta: que todos os habitantes da terra em cada geração soubessem do amor de Deus por nós, seres humanos, ao ponto de dar seu próprio Filho em nosso favor, para que, se crermos nele, recebamos perdão dos nossos pecados, tenhamos paz com Deus e vivamos eternamente em sua presença. A pergunta é: por que Jesus deu esta ordem? Você sabe? Porque a humanidade encontra-se afastada de Deus, andando por suas próprias escolhas, acreditando em si mesma, desprezando o que Deus pode fazer por ela. Mesmo com tantas religiões no mundo, mesmo com tantos que abominam qualquer religião, mas são devotos de ideologias humanistas, não há como escapar. Todos estamos distantes de Deus, cremos em alguma coisa e queremos ter alguma esperança porque nos falta paz no coração, porque nos falta a conexão com Deus, nosso Criador. E não podemos conseguir esta conexão por nosso próprio esforço, nem por nossa conduta caridosa, nossas obras, nossas boas intenções. Por mais que tentemos, a humanidade não melhora, não se livra de seu hábito de magoar-se e de mutilar a si mesma. Nós sempre tentamos alcançar o inalcançável. Mas o Evangelho de Jesus Cristo apresenta a solução do Criador para o problema espiritual da humanidade. O próprio Cristo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está em João 14,6. E ele diz mais: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Isso está em João 6, 47 e 48. Os apóstolos confirmaram esta verdade dizendo: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versos 11 e 12. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 21 até 24. Será que as pessoas não precisam saber disso para serem conectadas a Deus e assim serem perdoadas, transformadas e terem finalmente paz com Ele? Será que os que nos identificamos como cristãos não estamos sendo omissos diante da ordem expressa de Jesus Cristo de falar dele a todas as criaturas e para o bem delas? Sejamos sensíveis, nos disponhamos para Deus, tenhamos iniciativa em relação às pessoas, utilizando de tato, educação para com todos. Não estamos aqui para defender uma religião, mas para apresentar Jesus Cristo e apontar o caminho, a verdade e a vida que somente Ele pode dar a quem nele crê.